RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe. Excelências, como todos sabemos, no âmbito da afirmação e consolidação da democracia em São Tomé e Príncipe, serão realizadas em 25 de setembro as eleições legislativas, autárquicas e regional. Este processo exige de todos os atores da vida política e social do país maior serenidade e espírito de serviço à nação, assegurando uma concorrência política num clima de paz, segurança e verdade democrática. Nós, jornalistas e fazedores da comunicação social, somos parte integrante deste processo e assumimos um papel vital que deve ser exercido com sapiência, elevação e profissionalismo e no estrito respeito às leis do país, à ética e deontologia profissional dos jornalistas. Esta ação de capacitação em matéria de cobertura eleitoral, realizada pelo PNUD e a Comissão Eleitoral Nacional, em parceria com o Sindicato e a Associação de Jornalistas São Tomenses, é de veras importante e, acima de tudo, nos permitirá revisitar conceitos, legislações e boas práticas nacionais e internacionais em matéria de cobertura eleitoral. O mundo e o nosso país em particular têm muitos registros de bons e maus exemplos prestados pelos jornalistas e pelos órgãos de comunicação social durante os processos eleitorais. O nosso país, há poucas semanas de iniciar o período eleitoral propriamente dito, infelizmente já registramos práticas muito pouco abonatórias para a dignificação da nossa profissão. Ouvimos jornalistas em pleno exercício de profissão a darem voz aos tempos de antena dos partidos políticos. Assistimos peças jornalísticas contendo elemento de plena propaganda política e ainda, como se não bastasse termos visto num passado muito recente, jornalistas inscritos nas listas como delegados aos congressos dos partidos, temos agora jornalistas em pleno exercício de funções inscritos nas listas dos partidos como candidatos a deputados. Caros colegas, o Sindicato de Jornalistas São Tomenses reconhece que o salário oferido pela classe é insignificante relativamente ao nosso papel. O Sindicato de Jornalistas São Tomenses reconhece que as ofertas e promessas políticas no período eleitoral parecem ser muito mais atraentes e tentadoras, mas nada disso ultrapassa e nem deve sobrepor-se ao prestígio de tão nobre função de jornalista, muito menos justificar a violação da ética e deontologia da classe, sobretudo numa altura em que reivindicamos com a devida justeza a implementação do nosso Estatuto de Carreira e consequente melhoria salarial. Neste sentido, o Sindicato de Jornalistas São Tomenses exorta a todas as estruturas reguladoras do exercício da profissão jornalística e dos órgãos da comunicação social, nomeadamente o Conselho Superior de Imprensa, a Comissão de Carteira Profissional, o próprio Conselho Deontológico do Sindicato de Jornalistas São Tomenses, as direções dos órgãos de comunicação social e as estruturas afins a serem proativos no sentido de travar tais práticas e, se necessário, sancionar e afastar das redações os jornalistas que demonstrem sinais de propagandistas eleitorais e comissários políticos. Outro sim, apelamos aos colegas que decidiram ficar nas redações durante este período eleitoral, que sejam os guardiões da verdade, da objetividade, da imparcialidade, respeitando a lei e as regras do jornalismo
no que diz respeito ao tratamento igualitário das partes envolvidas. Deixemos a política para os políticos e façamos jornalismo, dignificando a nossa profissão e, acima de tudo, respeitando o dever da verdade nas informações veiculadas e que chegam aos ouvintes, leitores e telespectadores. Por fim, o Sindicato de Jornalistas São Tomense exorta a todos a fazerem desta ação de capacitação um momento de partilha e intercâmbio e, ao mesmo tempo, de assunção do compromisso de sermos promotores da verdade e transparência eleitoral, sem incitação ao ódio e à violência. A informação é poder. Os jornalistas detêm o quarto poder e cabe-nos a nós exigir a dignificação deste poder e exercê-lo com brio e elevação. Uma vez mais, o nosso muito obrigado a todos os envolvidos nesta ação de capacitação e um bem-aja a todos. É um prazer e uma honra para a Associação de Jornalistas santomenses estar envolvida em mais uma ação de formação para os profissionais da comunicação social, já que é um dos eixos fundamentais da atividade programática da AJS. Face aos desafios que se colocam no processo de desenvolvimento e no aprofundamento da democracia, os cidadãos exigem cada vez mais informação de qualidade, de excelência. Sem a superação constante, não estaremos em condições de dar esta contribuição, tendo em conta a complexidade que rodeia os retos com que temos de lidar. Já foram realizadas várias formações relacionadas com o processo eleitoral por iniciativa da Comissão Eleitoral Nacional e com o apoio das Nações Unidas e outros parceiros. Entretanto, foram introduzidas alterações na nova lei eleitoral para as legislativas e locais. É conveniente que tenhamos o domínio do seu conteúdo. Mas não só da legislação eleitoral, mas também de diplomas intimamente relacionados com o que deve ser o progresso nos domínios da economia, saúde, educação, entre outros, estratégias e estudos realizados como o Estudo Nacional de Perspectiva a Longo Prazo, NLTPS de 1998, o País que Queremos de 2013, a Visão para São Tomé e Príncipe de 2025, os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, particularmente os que São Tomé e Príncipe priorizou. Isto só para citar alguns exemplos. Os jornalistas e a imprensa pública e privada não devem ser uma caixa de ressonância da propaganda dos partidos políticos concorrentes ou dos seus tempos de antena, sobretudo nos períodos eleitorais. A propaganda, regra geral, visa bloquear a reflexão crítica, levar a comportamentos automáticos e passividade conformista. O eleitor espera que os ajudemos a fazer uma escolha consciente e esclarecida. Temos que privilegiar a troca, o debate de ideias, as propostas realistas e inovadoras, como é sabido. Não há grandes diferenças entre os partidos no que respeita aos objetivos a alcançar. Acho que a questão central é como pretendem fazê-lo, com destaque para soluções nas vertentes econômica e organizativa do país. Além daquelas fontes que fiz referência anteriormente, é conveniente que os profissionais e órgãos tenham na sua posse os manifestos e programas eleitorais. Só assim é que podem conduzir entrevistas e debates colocando questões inteligentes com a finalidade de esclarecer os eleitores. O processo eleitoral sugere ainda outros temas, como, por exemplo, a questão da representatividade. A representatividade da mulher, dos jovens, dos deficientes, por exemplo. É igualmente a nossa responsabilidade colaborar para que a campanha e o ato eleitoral decorram num ambiente de paz e elevação. A disputa eleitoral realiza-se num contexto particular, a crispação entre algumas forças
e atores políticos, surgimento de novos partidos, inflação, guerras em diversas regiões do mundo, tensões entre potências mundiais, alteração climática, enfim. Alguns destes fatores não estavam tão presentes quando, em 2014, sob a nossa direção, a TVS realizou, por sua própria iniciativa e pela primeira vez na história da comunicação social santomense, entrevistas e debates com os concorrentes às autárquicas e legislativas. Mesmo assim, foi um trabalho intenso, mas gratificante. Esperamos que no final desta formação os participantes saiam com as ferramentas e motivação suficientes para fazer bem a sua parte, já que o eleitor agradecerá. Muito obrigado. Hoje daremos início a 2 dias de formação, eu diria mais trocas de experiências, porque os senhores e as senhoras jornalistas cá presentes estão acostumados a brindar os espectadores, os eleitores, com programas televisivos, de rádio, de formação e informação. Todos os anos, em todas as eleições, vocês fazem este trabalho com perfeição, com dedicação, apesar das limitações que nós todos conhecemos que a comunicação social do nosso país tem enfrentado. Estes 2 dias de trocas de experiências, como eu acabo de dizer, temos aqui jornalistas séniores, muito experientes, temos aqui todos os outros da rádio e da televisão, públicas e privadas, para estes 2 dias de formação. Eu espero que os conhecimentos aqui adquiridos sirvam para a melhor cobertura possível do nosso ato eleitoral. Como disse o senhor vice-presidente do Sindicato do Jornalismo, a deontologia profissional e a ética não devem ser descurados neste processo. Eu aproveito a ocasião para exortar a participação de todos neste processo, nesta formação de 2 dias. Obrigada, eu declaro aberta a sessão. RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe.